Há mais de 3.000 anos, nos tempos em que juízes governavam Israel, uma família deixou a cidade de Belém de Judá por causa de uma grande fome que devastava a terra. Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion atravessaram o rio Jordão e foram morar na terra de Moabe, país vizinho onde ainda havia comida. Era uma decisão difícil. Moabe era terra estrangeira, onde o povo adorava deuses falsos. Mas a fome era severa e a família precisava sobreviver. O que deveria ser temporário tornou-se permanente. Elimeleque morreu em terra estrangeira. Noemi ficou viúva em país estranho, longe de casa, com 2 filhos para criar. Os anos passaram. Malom e Quilion cresceram e se casaram com moças moabitas. Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Por 10 anos, viveram todos juntos. Mas então, tragédia ainda maior atingiu a família. Malom morreu. Quilion morreu. Em poucos anos, Noemi havia perdido o marido e ambos os filhos. Ficou sozinha em terra estrangeira com suas 2 noras. 3 viúvas, sem homens para protegê-las ou sustentá-las, numa sociedade onde mulheres dependiam de pais, maridos ou filhos para sobreviver. Então Noemi ouviu notícias de sua terra natal. Deus tinha visitado seu povo e lhes dado pão. A fome em Judá havia terminado. Decidiu voltar para Belém. Ela e suas 2 noras partiram juntas pelo caminho, mas durante a jornada, Noemi parou e disse às jovens: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. As 3 mulheres choraram. Orfa e Ruth responderam: Não, contigo voltaremos ao teu povo. Mas Noemi insistiu: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai! Eu já sou velha demais para ter marido. A mão do Senhor se levantou contra mim. Choraram ainda mais. Então Orfa beijou a sogra e voltou para seu povo e seus deuses. Mas Ruth se apegou a Noemi. Volta também tu após tua cunhada, disse Noemi. E então Ruth pronunciou as palavras mais belas de lealdade já registradas. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Noemi viu que Ruth estava determinada. As 2 seguiram juntas até chegarem a Belém. Quando entraram na cidade, toda a população ficou agitada. As mulheres perguntavam: É esta Noemi? Mas ela respondeu amargamente: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, mas vazia o Senhor me fez voltar. Chegaram a Belém no princípio da ceifa da cevada. Os campos estavam dourados, prontos para a colheita. Mas Noemi e Ruth não tinham terra, não tinham campos, não tinham nada. Eram 2 viúvas pobres dependendo da caridade alheia. Ruth disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanhar espigas após aquele em cujos olhos eu achar graça. Segundo a lei de Moisés, os pobres, órfãos e estrangeiros tinham direito de apanhar os grãos que caíssem durante a colheita. Ruth foi aos campos. Aconteceu, por providência divina, que ela chegou à porção do campo pertencente a Boaz, parente rico de Elimeleque. Boaz era homem íntegro, temente a Deus, proprietário de terras, respeitado em Belém. Naquela manhã, Boaz veio de Belém inspecionar seus campos. Cumprimentou os ceifeiros: O Senhor seja convosco. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz notou uma jovem desconhecida apanhando espigas. Perguntou ao capataz: De quem é esta moça? O servo respondeu: É a moça moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Ela pediu permissão para apanhar espigas. Tem estado aqui desde a manhã até agora, sem descansar nem um pouco. Boaz aproximou-se e disse: Ouve, minha filha,
Não vás apanhar em outro campo. Ajunta-te aqui com as minhas servas. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe da água que os servos tirarem. Ruth curvou-se até o chão e disse espantada: Por que achei graça em teus olhos, sendo eu estrangeira? Boaz respondeu: Bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste pai, mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Durante a refeição, Boaz a convidou. Vem aqui, come do pão. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros. Boaz lhe deu grão tostado abundante. Quando ela voltou a apanhar espigas, Boaz ordenou secretamente aos servos: Deixai-a apanhar até entre os molhos. Deixai cair alguns punhados de propósito sem repreendê-la. Ruth trabalhou no campo até o anoitecer. Quando debulhou o que tinha apanhado, eram quase 22 litros de cevada, quantidade extraordinária. Levou tudo para casa. Noemi ficou espantada. Onde apanhaste espigas hoje? Bendito seja aquele que te reconheceu. Ruth contou. O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Noemi exclamou. Bendito seja do Senhor, esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Segundo a lei de Israel, quando um homem morria sem filhos, seu parente mais próximo tinha direito e dever de casar com a viúva e gerar descendência para o falecido. Era chamado resgatador. Ruth continuou trabalhando nos campos de Boaz durante toda a colheita da cevada e do trigo. Quando a colheita terminou, Noemi elaborou um plano. Instruiu Ruth. Boaz, nosso parente, estará esta noite malhando cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce à eira. Não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele se deitar, nota o lugar. Então vai, descobre os seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Ruth obedeceu. Boaz comeu, bebeu e foi deitar-se ao pé de um montão de grãos. Ruth aproximou-se quietamente, descobriu-lhe os pés e se deitou ali. À meia-noite, Boaz acordou sobressaltado. Quem és tu? Perguntou. Sou Ruth, tua serva. Ela respondeu. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Boaz ficou profundamente comovido. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Maior benevolência mostraste no fim do que no princípio. Agora, pois, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. Pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Mas, se não quiser, vive o Senhor, que eu te resgatarei. Ruth ficou deitada a seus pés até de madrugada. Boaz lhe deu 6 medidas de cevada e a enviou de volta. Pela manhã, Boaz foi à porta da cidade, lugar onde negócios legais eram conduzidos. O parente mais próximo passou. Boaz o chamou e reuniu 10 anciãos da cidade como testemunhas. Explicou. Noemi vendeu a porção de terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Se quiseres resgatar, resgata na presença dos que aqui se assentam. O parente respondeu. Eu a resgatarei. Mas Boaz acrescentou. No dia em que comprares a terra, também a comprarás de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do morto sobre a sua herança. O parente recuou. Não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha própria herança. Toma tu o meu direito de resgate. Tirou a sandália e deu a Boaz, sinal legal de transferência de direito. Boaz declarou. Vós sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque da mão de Noemi. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Todo o povo e os anciãos responderam. Somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia. Boaz e Ruth se casaram, e o Senhor lhe deu concepção, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador.
Ele te será por restaurador da alma e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e foi sua ama. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. Chamaram-no Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. E da linhagem de Davi, 1000 anos depois, nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A moabita estrangeira, que escolheu o Deus de Israel por amor à sua sogra, tornou-se bisavó do maior rei de Israel e ancestral do Messias. Deus transformou a amargura em alegria, vazio em plenitude, luto em dança. E uma estrangeira fiel tornou-se parte da história da salvação. Esta é a história de Ruth, lealdade, redenção e providência divina.